Oi, dona. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre força, precisão e também sensibilidade. A nossa convidada tem uma trajetória linda na área de medicina. Andrea Angelini é formada em medicina, com especialização em ortopedia e cirurgia da mão. Estudou na Escola Pública de Medicina, hoje a Unifesp. Com mais de 11 anos de estudos, atuou no SUS com casos complexos e hoje atende no seu consultório particular e tem como propósito devolver a qualidade de vida dos seus pacientes. Deia, primeiro de tudo, muito obrigada de estar aqui, de poder proporcionar essa troca, esse momento. É um privilégio para mim para poder ouvir mais sobre a sua história e trazer isso para as donas que nos acompanham. E eu queria começar com uma pergunta. Você contou para mim que você decidiu atuar na área de medicina nos 40 do segundo tempo. E eu queria saber, entender um pouquinho como que foi essa virada de chave, o que te fez querer atuar nessa área, o que foi ali que teve algum momento, alguma situação que você passou, alguém que você conversou? Me conta um pouco mais sobre isso. Bom, primeiro, Rafa, eu quero agradecer. Muito obrigada pelo convite. Me senti orgulhosa e lisonjeada com o convite. Eu pensei, nossa, o que eu tenho de tão legal assim para contar, né? E fiquei muito, muito feliz e lisonjeada mesmo. Bom, vamos lá. Eu sempre falo isso. Eu decidi nos 45 do segundo tempo mesmo. Eu sempre fui, no colégio, na adolescência, na infância, extremamente comunicativa, assim. E aí, na minha época, pessoas comunicativas iam para a área de comunicação. Sim. Então, eu vou fazer jornalismo, publicidade, vou ser atriz. Durante muitos anos, meu sonho, fiz teatro, longos anos da vida. Então, era a minha ideia. E aí, no segundo colegial, no finzinho do segundo colegial, eu fiz uma visita. Eu morava em Sorocaba na época. E fiz uma visita à Faculdade de Medicina de Sorocaba. E assim, uma visita guiada pelo colégio, todos os colegas fizeram. E aquilo já me abriu um alerta ali para uma possibilidade. Fiquei com aquilo na cabeça, mas não levei tão a sério. E aí, no terceiro colegial, eu comecei a pensar mesmo na possibilidade. Assim, falei, poxa, nunca pensei em medicina, mas até que faria sentido para mim. E eu sempre fui, apesar de muito comunicativa, muito melhor em biológicas. Sim. Então, eu era boa de biologia, de química, nunca fui de humanas. Para mim, história, geografia era um terror. Eu falei, pô, acho que faz mais sentido, com as minhas preferências, eu escolher uma área de biológicas. E aí eu decidi fazer medicina no segundo semestre. Na hora de fazer o X do vestibular, eu falei, vou tentar medicina. Então foi nos 45 meses. Real. Acho que não foi nem nos 45, como é que chama? Na prorrogação, na verdade. Foi na prorrogação, foi na hora do X. Tanto que assim, não tinha me preparado nada, o vestibular de medicina é um vestibular extremamente difícil. Sim. Prestei, mas meio que na cabeça como se eu estivesse treinando, assim, sabe? E aí depois fiz um ano de cursinho, aí me dediquei, aí consegui entrar na faculdade dos meus sonhos, que era a Escola Paulista. E aí comecei a minha carreira aí na área médica, que hoje em dia me preenche tanto, enche meu coração. E deixa eu te perguntar, você teve um período de estudos muito grande, né? Foram 11 anos até chegar na especialização da cirurgia da mão, né? O que mais te sustentou, assim, nesse período, assim? O que foi seu alicerce? Porque, querendo ou não, a gente sabe que a área da medicina não é uma área fácil, é uma área extremamente desafiadora, requer muita dedicação, empenho. Então, você já passou os 6 anos, que são 6 anos obrigatórios, né? Isso. E aí teve mais 3 anos de especialização em ortopedia. Depois acho que mais 2 na mão. Exatamente isso, né? Exatamente isso. O que foi que te deixou assim? Eu acho que cada fase desse processo teve um propósito, assim, sabe? Eu até digo e falo sobre isso para as meninas mais novas, inclusive, pacientes, filhas de pacientes, que para mim a fase mais difícil disso tudo foi o cursinho pré-vestibular. Foi a hora que eu precisei mesmo de... E ainda eu tinha vindo de outra cidade para São Paulo, vim fazer cursinho num cursinho imenso, que era o Anglo Tamandaré na época, eram 25 salas com 100 alunos, eu vindo do interior, perdida, assim, sabe? Aí nessa época foi um ano difícil, precisei muito do suporte da minha família, eu não tinha muitos amigos aqui, então minhas amigas moravam em outra cidade, fiz boas amigas no cursinho, que são minhas amigas até hoje. Então essa foi uma fase difícil, que eu precisei muito do apoio da minha família. E aí na faculdade, a faculdade de medicina, ela é complicada, ela é difícil, a gente estuda bastante, mas é uma fase muito legal. É uma fase encantadora, acho que talvez todas as faculdades sejam assim, né? Mas você conhece gente, você tá crescendo, virando adulto, adquirindo uma certa independência, autonomia para fazer coisas e tal. Então, você pode aprontar também, né? Você pode aprontar, exatamente. E aprontei. Eu imagino.
Então foi uma época muito legal que eu não senti dificuldade, fluiu a faculdade. Aí veio a residência, e aí essa sim foi a fase mais difícil da minha vida. A residência de ortopedia especialmente. Por vários motivos, eu acho. A residência é já uma coisa muito difícil. O regime de trabalho chega a ser absurdo. Hoje em dia tem regulamentação para isso, já não é mais essa bagunça que era. Mas era muito puxado. Rafa, a gente trabalhava 80, 90 horas semanais na residência, assim, puxadíssimo. Eram 12 horas dia durante a semana, mais os plantões noturnos. Então, o meu primeiro ano de residência foi um choque de realidade. Você sai daquele oba-oba da faculdade, cai numa vida de trabalho insano, ganhando muito pouco, porque a bolsa de residência paga muito pouco. Sim. E foi, assim, uma fase complicada. No primeiro ano de residência, eu tive até um quadro depressivo, precisei de ajuda profissional, tive uma psiquiatra que me acompanhou da própria faculdade, tive uma psicóloga, foi realmente um ano complexo. Minha família, meus pais, um suporte enorme, assim, meus amigos. Aí, no segundo ano de residência, as coisas voltaram a se encaixar, eu comecei a entender mais ou menos onde eu estava, as coisas começaram a fluir, e aí eu comecei a ter um amor pela especialidade mesmo, pela ortopedia, porque no primeiro ano era tanto trabalho que eu não sabia direito o que eu estava fazendo, sabe? Sim, só estava, acho que a gente pode até dizer, sobrevivendo, né? Exatamente, Rafa, sobrevivendo, eu estava sobrevivendo. E aí, o segundo ano, eu comecei a me encontrar, aí eu decidi já por fazer cirurgia da mão no começo do segundo ano de residência, então comecei a me direcionar para isso. O terceiro ano de residência é um ano puxado também, porque a gente tem uma prova de título no final, e aí também é um ano de muito estudo, também é um ano mais difícil, mas foi um ano que foi. Eu nunca tive muito problema em estudar. Eu gosto de estudar, assim, é uma coisa que sempre me acompanhou desde pequena, então não foi super complicado. E aí depois entrei na cirurgia da mão, aí me encontrei real. Assim. Aí eu falei, é para isso que eu passei por tudo isso, sabe? Agora eu cheguei onde eu queria estar. Agora eu cheguei onde eu queria estar. Então, acho que é isso. As fases foram muito diferentes entre si nesse meu processo de formação, mas para chegar no final e falar, era isso. E ser feliz com isso. Ai, sabe? que maravilhoso. É tão bom quando a gente se encontra, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vem desse processo, né, dos nossos 17, 18 anos, que a gente tá ali. Eu sinto, às vezes, que é uma pressão muito grande do, nossa senhora, o que eu vou escolher? Parece que é o que eu vou escolher para fazer o resto da minha vida. Exatamente. E com 17 anos de idade. Exato. Onde você não faz a mínima ideia, nem sei lá como resolve para pagar conta e ser um adulto funcional, né? Exatamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, a área da medicina, principalmente a frente de ortopedia, e aí eu vou trazer esse ponto e eu queria trocar um pouco com você sobre isso, é uma área que, querendo ou não, a gente tem um peso muito maior masculino do que feminino. Sim. Né? Então, é uma área que a gente vê majoritariamente profissionais homens. Como Sim. que foi essa escolha de atuar nessa área médica que não tem tanto espaço feminino assim? Como você lidou com essa escolha e como isso também repercutiu e refletiu na sua carreira ao longo do tempo? Tá, eu acho que são várias questões aí, na verdade, porque era ainda mais na época, então, só para você ter uma ideia, a gente era em 15 residentes no meu ano, 3 mulheres, só dos 15, e a gente era um recorde na história do serviço, do hospital, de mulheres numa turma, porque até então tinha tido uma única mulher por turma, então realmente era uma área extremamente masculina. E foi uma das coisas que eu mais ouvi quando eu tomei a decisão, assim, de fazer ortopedia. Meus amigos, meus colegas, meus pais, mas, poxa, ortopedia, sabe? Por que ortopedia? E eu tinha uma das minhas melhores amigas até hoje, que veio comigo desde o cursinho, a Thaís, ela fez ortopedia junto comigo, e a gente, segura uma na mão da outra e vamos, que vai dar. Mas não foi fácil no começo. Teve, sim. É que eu acho, Rafa, que assim, hoje em dia a gente tem muito mais noção do que é sofrer machismo ou preconceito. Na minha época, isso faz 20 anos. Era tudo meio que no vai, assim, você não tinha muita noção do que estava acontecendo, sabe? Sim. Mas era um ambiente extremamente masculino e machista. Eu fui feliz nesse ambiente, eu tenho muitos amigos homens vindos desse ambiente, mas passei, sim, por isso, durante esse processo, sabe? E aí eu acho que a escolha da cirurgia da mão foi uma escapada um pouco disso também, quando eu decidi pela especialidade, que eu ainda não tinha muita noção exata do que era, de como seria a minha vida como cirurgia de mão, mas a cirurgia da mão é uma área muito delicada dentro da ortopedia, né? Era até o que eu ia te perguntar também. É isso, a ortopedia é uma especialidade bruta, Sim. de força, de serra e isso, quebra. É martelo, é o marceneiro da medicina. Sim. É martelo, serra, perfuradeira, que a gente chama de perfurador, mas é uma furadeira. Sim. Na minha época era uma furadeira mesmo, ligada na tomada, uma furadeira Bosch. Tipo, igual a de casa, de verdade, assim. Meu Deus!
Hoje em dia é um instrumental mais delicado, mas era, na minha época era assim. E aí, quando eu conheci a cirurgia da mão, comecei a entender a área como uma área mais delicada, aí eu acho que eu me encantei mais por conta disso, assim, sabe? De ser uma especialidade delicada, minuciosa, precisa, no meio de um universo bruto, intenso, masculino, assim, sabe? Mas eu vou te falar que eu gosto da ortopedia geral ainda, assim. Cirurgias ortopédicas, eu hoje em dia acompanho muito pouco, eu trabalho quase que exclusivamente, na verdade quase não, eu trabalho exclusivamente com cirurgia da mão. Sim. Mas eu gosto. Meu marido é ortopedista, então às vezes eu acompanho cirurgia. Eu ainda gosto da ortopedia como área bruta, a parte física da brutalidade, assim, sabe? É legal extravasar um pouco a energia. Vou enterrar um osso hoje que eu tô irritada. Tipo isso. Porque na minha área, né, é tudo ali. Lupa, microscópio, instrumentos delicadíssimos. Os cortes da minha cirurgia, tudo desse tamanho, enxergando ali no meio do negocinho. Então é outra realidade. E eu vou até te fazer uma pergunta nisso, assim. Porque, por exemplo, você se especializou numa frente mais delicada, mais minuciosa, mais precisa. Você acha que, por exemplo, a frente ortopédica da galera que já faz um negócio um pouco mais bruto, mais grande, eles conseguem fazer essa transição? Ou é mais fácil quem já está acostumado a fazer algo delicado ir para a transição da furadeira na parede? Não, consegue. Acho que assim, todos nós passamos pelos 3 anos de ortopedia e os que escolheram a cirurgia da mão acabaram necessariamente passando por essa transição. Sim. Mas não é fácil. Você vive uma nova especialidade. Tanto que, por exemplo, as especialidades ortopédicas, elas são muito intercambiáveis. Então, o cara que faz ombro acaba tendendo trabalhando um pouco com o joelho, o cara que faz pé e tornozelo também. Mão é como se fosse um universo à parte. Tanto que teve um ano que era uma residência separada. Não era uma pós-residência da ortopedia, não era uma sub. Durante 2 anos foi uma especialidade à parte da ortopedia. Sim. Você fazia um ano de ortopedia antes, mas só um ano, não fazia residência, e aí depois fazia cirurgia da mão, porque é um universo completamente à parte. Então, realmente é uma transição de mundos, assim. Você sai da brutalidade e vai para minúcia, para delicadeza, para precisão. Massa. E me fala uma coisa, porque você trabalhou um tempo no SUS, hoje você tem seu consultório também. Eu quero entender um pouco essa transição. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria entender como que foi a experiência no SUS, atuando com a frente da cirurgia da mão, no sentido, assim, dos casos que você mais presenciou, teve que lidar, porque eu queria também entender um pouco a diferença, depois, quando a gente for falar do seu consultório, dos casos que você pega. Eu queria entender um pouco como que foi. Até também, assim, questão de qual SUS você atuou, como que foi a realidade ali. Sim. Eu vim de um serviço de formação do SUS, né, o Hospital São Paulo e a Casa da Mão, que são os serviços de saúde da Escola Paulista, da Unifesp, são serviços do SUS. Então, minha formação toda foi no SUS. E aí, quando eu terminei, assim, imediatamente após eu terminar, eu fui convidada para trabalhar num hospital, que é o Saboia, que é um hospital super conhecido em São Paulo, no Jabaquara, um hospital grande, como a única cirurgia de mão do serviço. Eu era completamente inexperiente, o que eu tinha de bagagem era residência, e os plantões que eu dei durante a residência de ortopedia geral, e caí nesse mundão aí de cirurgia da mão sozinha. E na residência, Rafa, a gente opera, a gente atende com autonomia, mas tem um background, tem alguém. Tem alguém te suportando ali, né? Tem os chefes, tem os assistentes, tem os preceptores. Foi colocada. Eu caí no mundo, sozinha. Tipo, agora sou eu por mim e vamos, seja o que Deus quiser. Ai, gente, eu não entendo isso. Parece que às vezes a gente atrai. Eu não sei se a gente atrai porque a gente é mulher. Talvez. Parece que vem um negócio assim, ó, mas você vai fazer sozinha. Não, foi. E assim, eu lembro de nas primeiras cirurgias, assim, completamente sozinha, senti, obviamente, alguma certa insegurança, sabe? Eu tinha uma dupla que era um amigão meu também, meu amigo até hoje, o André. E ele fazia pé, eu fazia mão, mas a gente operava junto. E, também, como com a Thaís, seguram na mão do outro e vambora, a gente vai, porque ele também era recém-formado. Mas foi, assim, absolutamente engrandecedor e eu digo que necessário, sabe? Eu acho que tem que fazer parte da formação médica, você ter esse período de guerra no SUS, assim, sabe? Esse período ali de, salve-se quem puder, porque... Primeiro, os casos são muito complexos, muito mais complexos do que a minha realidade de consultório, assim. Então, um hospital grande, referência de várias UBSs, de vários PSs de São Paulo, da região sul de São Paulo.
absorvia todos esses casos. E eu era a única pessoa que tinha para operar a mão de atender todos todo esses mundo. casos. Então, primeiro eu trabalhava muito, era um volume enorme. Numa quarta-feira, a gente fazia ali 6, 7 cirurgias e atendia um ambulatório de 30, 40 pacientes. Então, era muita gente, assim, aquele trabalho sem respirar. De ter pacientes fofíssimos, os pacientes, assim, de vir trazer café, de vir trazer bolinho, água, falando, doutora, eu tô vendo que você não Às vezes é o para. que sustenta, né? E é, e é. E isso é uma outra coisa do SUS que é muito legal, né? Que é uma experiência empatizante, assim, sabe? Sim. Desenvolve muito sensibilidade, empatia, um olhar para o próximo, para pessoas diferentes das realidades que eu tinha vivido até então, sabe? Assim, de Sim. acompanhar esses pacientes, de ter gente que eu operei e acompanhei 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu fiquei 6 anos no Saboia. Então foi uma escola, assim, em todos os aspectos, de desenvolvimento profissional, sem dúvida. Eu acho que eu não teria a segurança cirúrgica que eu tenho hoje em dia se eu não tivesse passado por esses 6 anos lá, mesmo tendo feito residência num serviço de excelência e tal, eu acho que lá me tornou a profissional, a mulher, me deu a segurança profissional que eu tenho e a experiência de empatia, a experiência de contato, a experiência, as vivências, assim, De ver outra também. realidade também. Nossa, foi único, assim. E aí eu ainda trabalhei em outros hospitais do SUS também, durante bons anos, mas lá, acho que foi a minha maior escola, assim, sabe? Sim. Vamos complementar a nossa troca maravilhosa aqui, só para dar uma refrescada nesse calor de 30 graus em São Paulo, tomar um Ai, mateazinho, vamos. né? Comer um cookie. Cookie não, Tava mulher. ansiosa por ele. Exato. Ai, gente, Ai, que delícia. pegar Obrigada. Ai, gente, esse matcha. Não, eu não. Nossa, você sabe que essa é uma das poucas coisas que eu não experimentei aqui ainda. Tô É? ansiosa. Ai, gente, eu sou muito tiete da Beth. Eu não tenho Ah, maturidade para falar, já para te fazer as contei minha coisas. história aqui também, né, Rafa? Sim, eu quero Tenho que você fale um pouco da sua história enquanto a gente brinda com o nosso aqui com a matcha. Beth. Quando a Beth abriu, em 2015, eu sei o ano que a Beth abriu aqui a loja de fábrica. Eram umas 3 casas para lá, mais perto do posto. Sim. E eu morava na mesma rua da Beth, na Paula Ney, um pouco mais para baixo. E aí a gente viu, eu e meu marido, a gente sempre gostou de comer e cozinhar. A gente viu essa portinha com uns pães incríveis lá dentro. Eu falei, vamos testar, né? Vamos provar. Amor à primeira vista. Então, há 10 anos eu sou fã e frequento a Beth. Minhas filhas adoram aqui o quintal, uma delícia. Aqui, tudo perfeito, maravilhoso. Sim. Sou cliente. Quando você falou que ia ser aqui a nossa conversa, eu fiquei super feliz. Vamos fazer um brinde. Vamos! A esse momento. A nossa! Que delícia. Nossa, acho que eu tenho um novo favorito aqui. É muito bom. Eu sou viciada no matcha e no café groselha. Ah, o café groselha é uma delícia. É maravilhoso. Mas, nossa, o matcha realmente... Eu descobri a Beth em 2017. Foi 2 anos depois de você. Foi quando eu vim morar aqui na Vila Mariana também, né? E aí eu vim morar aqui na Paula Ney. E aí eu fui morar com a minha irmã por um tempo. E aí a gente tava descendo a rua. Na verdade, não, minto. A gente tava subindo a rua. Ela falou, eu quero te apresentar um lugar. E aí a gente chegou, era na portinha, na casinha ali em cima também. Que na época era só pão de queijo, os pães doces, o pão salgado, pão de queijo e os cookies. E os cookies, isso mesmo. E acho que tinha o café coado também, não tinha? Acho que tinha, acho que tinha. Coado tinha. Nossa. Nossa, é. E é um ritual gostoso, né? Tipo assim, estou a caminho de algum lugar, vou parar aqui pegar um café. Né? Nossa, a gente adora final de semana. Tem um parque aqui perto, Sim. ali que é o parcão, o parquinho dos cachorros. Sim, exato. A gente vai, as meninas gostam de andar de bicicleta. Depois a gente vem pra cá. Ai, não, aqui uma delícia. É mágico. Aqui tem uma energia, tem um negócio assim que... E eu lembro o dia que ela fechou lá. E a gente desesperou, meu Deus, a Beth fechou, e agora? Aí ela abriu aqui, eu falei, nossa, não, a Beth não fechou, a Beth elevou o nível. A gente já deve ter se cruzado aqui com certeza antes de se conhecer. Provavelmente, porque a gente se conheceu através do bonde. Do bonde. Eu vou falar, o bonde das gostosas. Pode falar. Que faz a aula de spin na Velocities do Paraíso. Não, Velocities de Aclimação. Tem todo um bonde de uma mulherada maravilhosa que a gente faz a aula exclusivamente com o Gil Mota. Eu conheci a Déia linda lá. Nos conhecemos lá. Ai, prazer enorme agora estar aqui. O mundo, ele proporciona coisas que às vezes não dá nem pra explicar, né? Tipo, essa troca. Assim, gente, a gente já volta pro assunto, mas essa comunidade que foi criada lá na escola de bike, tudo conseguiu
resgatar muitas mulheres. Muitas. Mudou a vida de muita gente. Exato. Muita gente. Muita gente. E foi uma das minhas, inclusive. Assim. A minha também. É muito importante, é muito A importante. minha relação com o esporte, com a saúde mudou por causa Por conta disso. de lá, né? Sem dúvida. Como o poder de uma aula com a música, com a construção de uma comunidade, de fazer a gente sentir esse prazer e querer ir. Exatamente. É outra coisa. Experimente seu Eu vou coração. experimentar, meu Deus. Vamos ver isso aqui. Bom, eu vou experimentar essa unidade, porque esse croissant de amêndoas já é conhecido meu. E ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele tem um creme dentro. Nossa. Não dá. Que delícia. Tô guardando minha barriguinha pro sanduíche que eu vou comer mais tarde. Nossa, que gostoso. É muito bom. Eu acho que assim, acho que esse é um dos croissants mais gostosos que eu já comi. Não vou falar assim, nossa, que eu já fui pra Paris, França, viajei horrores pela... Não. Mas quando eu fui, eu provei. Eu gosto de fazer rota de comida quando eu viajo. Viajo pra comer. Ai, que delícia. Eu sou essa pessoa, entendeu? Então eu pesquiso os lugares e tudo. E eu sou aquela pessoa que não viaja pra comer, tipo, num lugar famoso. Não. Eu gosto de comer num lugar escondido X que as pessoas que moram ali comem. Isso é o mais legal. Exato. Tipo, por exemplo, a Betty Bakery, ela é o tipo de lugar que tem um nível de gastronomia muito bom, tem premiações e tudo mais. Uhum. E é o tipo de lugar que eu viajaria pra comer, entendeu? Uhum. E aí eu fiz a rota do chocolate quente em Paris e a rota do croissant. Meu e do Deus. frango assado, pra achar os 3 melhores lá em Paris. Jura? Uhum. Eu nunca fui pra Paris e o croissant dela com certeza tá lá, né? Tá. É, incrível. Tá. É outro nível. Muito bom. E assim, você trouxe, né, sobre toda essa sua experiência dentro do SUS, né, no hospital e tudo mais, e eu achei muito importante você compartilhar isso, porque o SUS, hoje, muitas pessoas têm uma percepção bem distorcida da estrutura do SUS, do que ele oferece, e, na verdade, ele é um sistema público de saúde fenomenal. Dos melhores do mundo. Exato. Que em muitos países, eles não têm essa estrutura. Países de primeiro mundo, países desenvolvidos, Sem dúvida. não têm a estrutura que o SUS oferece. Sem dúvida. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência, do que você sente como profissional que já atua dentro do SUS, que aí depois eu quero falar um pouco com você sobre essa transição também para o seu consultório, como que foi esse processo. Não, no SUS, claro que assim, existem limitações financeiras, existem restrições e algumas impossibilidades, mas acho que o que se oferece para o usuário é inigualável, assim, não tem em outro lugar do mundo um sistema de saúde público que atenda de uma forma tão abrangente assim as pessoas, sabe? E assim, na época, por exemplo, que eu trabalhava no Saboia, até em outros hospitais mesmo, eu fazia cirurgia da mão com material, porque em ortopedia a gente usa alguns materiais, hardware mesmo, assim, de dispositivos de fixação, placa, parafuso, a furadeira, né, que é o perfurador, coisas na cirurgia da mão, inclusive, extremamente delicadas e caras. Sim. E o SUS proporciona isso para o paciente. Então, realmente, acho que as pessoas têm uma visão deturpada. O usuário mesmo do SUS, ele reclama, às vezes, muito, Sim. sem ter muita noção da abrangência e do tamanho, da proporção do que ele tem a possibilidade e a oportunidade de utilizar, assim, sabe? É um sistema de saúde muito bom, tem as suas carências, tem as suas deficiências, mas tem profissionais excelentes, de ponta, tem material de ponta, tem instalações, hospitais, infraestrutura de ponta. Então, acho que o brasileiro tem que abrir um pouco os olhos para o que tem aqui, porque tem muita gente de fora, inclusive, que vem para usar, para fazer tratamento no SUS. Exatamente. A gente tem estrutura pública de tratamento para câncer, para problemas cardiológicos. Eu, inclusive, a minha mãe e o meu irmão, eu tenho um irmão que eles já chegaram a fazer tratamento eu esqueci o nome do hospital que é especialista em coração. Talvez o INCOR? O INCOR, isso mesmo, que é público, né? É público. E ela fez todo o tratamento. É vinculado à USP. Exatamente. Fez todo o tratamento e acompanhamento hospital lá. De ponta. O INCOR é um hospital de ponta. Referência, né? Referência no mundo. Gente. Essa síndrome, eu vou até falar, a síndrome do vira-lata que a gente coloca achando que o Brasil é abaixo de muita coisa. Se a gente soubesse o valor que a gente tem como Brasil, como território brasileiro, já teria dominado o mundo. Eu falo mesmo, tá? Joguei na roda.
Você compartilhou um pouco comigo também da sua jornada nesse processo. Eu até queria entender, que eu quero abraçar também e entrar na parte da maternidade com você. Também você conheceu seu parceiro acho que foi na faculdade, né, que você Na conheceu? residência. Na residência. De ortopedia. Eu vou colocar uma pergunta antes da clínica, porque eu acho que isso conecta também, de como foi conhecer o seu parceiro na residência, como que isso foi em questão de estrutura, de suporte, de apoio também, porque você comentou que a residência foi uma época bastante difícil para você. Sim. Né? E eu quero entender também como foi o processo da maternidade, como isso foi sendo construído dentro da sua carreira, né? Porque a maternidade, ser mãe é um arquétipo, assim como ser médica, como ser a parceira, ser a filha, ser a esposa, ser, né? Então, como que foi esse processo de conhecer seu parceiro? Como que foi depois descobrir que você ia ser mãe das suas filhas, né? Que foi a sua maior conquista de vida também. Foi. E depois como isso foi se amarrando com a sua trajetória profissional. Então, bom, vamos lá. Eu conheci o Felipe, meu marido, já no primeiro ano de residência. E é muito engraçado, até vou contar um detalhe que acho que pouca gente sabe, mas que eu e ele, a gente fala sobre isso. Na minha turma de residência, eu te contei que a gente era em 15, Sim. E a gente era 14 alunos da própria faculdade, e ele era o único que tinha vindo de outra faculdade. Ele não fez faculdade comigo, ele fez faculdade em Santos e veio para ser residente com a gente. E como ele era o único, ele foi muito falado antes de ser visto. Então, porque vai vir o Felipe, porque vai vir o cara, veio de Santos e tal, não sei o quê. Quem é o cara de fora? A gente chamava ele de cara de fora. E muito bairristas, todos amigos de faculdade. Quem é o cara de fora, tal. E eu passando na rua da minha casa, eu morava do lado da faculdade na época, eu vi um cara na Coreme, que é o órgão que ajuda, que organiza os residentes lá. Eu vi um cara passando, eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara. Eu nunca tinha visto a cara do Felipe, na época não tinha Instagram, essas coisas, Sim. né? Eu falei, gente, eu tenho certeza que é esse cara. E continuei andando. Nossa senhora, eu fiquei arrepiada! E depois, Rafa, conversando com ele, ele me olhou e falou, ela deve ser minha colega, eu tenho certeza. Olha que coisa louca. Aí, no começo, não fomos amigos de cara, porque tinha esse lance do bairrismo, dos amigos e tal, e ele é um cara vindo de fora, coisa adolescente, tonta, né? Mas tinha. E aí ele sofreu trote, sofreu preconceito por ter vindo de fora, e eu tava incluída na bulinadora, entendeu? Não do lado dele. Fiz bullying com ele. Só que ele é uma pessoa incrível, assim. Ele é uma pessoa única, ele é engraçado, ele é expansivo, ele é fantástico. Então, em poucas semanas, assim, ele já era o queridão da galera, mesmo sendo o cara de fora. Sim. E a gente ficou muito amigo. Levou um tempo, a gente começou a namorar no meio do segundo... Deixa eu pensar, peraí, foi em 2010? No meio do terceiro ano de residência. Então, a gente foi amigo mais ou menos ali durante 2 anos. Ele namorava uma menina na época, a gente era só amigo. E aí, no final, quase da residência, no último ano de residência, eu já gostava dele, eu que dei em cima dele, inclusive. Nossa, assim, eu cheguei pra ele e falei assim, ó, você pode rodar, vou contar, gente, tô abrindo a vida aqui. Falei, você pode rodar o mundo, pegar quem você quiser. No final, você vai casar comigo. É isso, entendeu? Gosto assim. E aí, casamos. Tem. Casamos. Objetiva, direta, gosto. A gente começou a namorar em 2010, aí em 2015, depois de 5 anos de enrolação. A gente casou. A gente casou. E aí, Rafa, no começo eu não tinha certeza se eu queria ser mãe. Eu era muito focada mesmo nesse começo de carreira. Na minha carreira, a gente tinha uma vida muito legal juntos, de viajar. Inclusive, você falou que viaja para comer. A gente gostava de viajar para comer, de conhecer lugares e tal. E aí eu não sabia muito bem se cabia na minha vida ser mãe, com as coisas que eu tinha projetado para mim profissionalmente como mulher. E a gente ficou nesse meio, vamos ver qual é que é, vamos tocando, né? E aí, quando eu tinha 34 anos, eu comecei a pensar. Falei, eu já estava casada há 3, aí eu comecei a pensar, putz, eu preciso começar a pensar se eu quero ou não ser mãe, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma limitação biológica como mulher, que é o nosso tempo de fertilidade. Hoje em dia, a medicina está mudando muito isso, com congelamento de óvulos e tudo mais. Mas eu falei, preciso pelo menos entender se eu quero congelar óvulo, o que eu vou querer fazer daqui pra frente. Aí a gente conversou, e antes da gente casar, eu falei pra ele, eu falei, se eu não quiser ser mãe, tudo bem pra você? Ele, tudo bem. Mas aí, nesse momento, eu falei, não, vamos liberar. Parei com o anticoncepcional, vamos deixar rolar. E foi uma dificuldade imensa engravidar. E aí, ao longo do processo, eu fui percebendo cada vez mais que eu queria ser mãe. E aí,
35 anos nada, 36 anos nada, 3 anos tentando e tratando. Fertilização, foi todo um processo super complexo. Acho que só as mulheres que passam por isso conseguem entender o quão difícil é você querer ser mãe ter muita dificuldade para isso, sabe? Cada ciclo menstrual é uma depressão, assim, sabe? Mas aí, quando eu tava com 37, eu engravidei da Fernanda, da minha mais velha. Fiquei muito feliz. Depois de 2 fertilizações sem sucesso, ela foi a terceira. Eu engravidei. E aí, tive um puerpério muito difícil, que também é uma coisa que eu gosto muito de falar. Isso é uma coisa muito velada entre as mulheres. Hoje em dia se fala um pouco mais, acho que as redes sociais abriram um pouco isso, mas é uma fase dificílima. Você, principalmente uma mulher mais velha, com uma carreira, uma vida, você colocar uma pessoa nova, que tem que ser o foco do seu amor e da sua atenção na sua vida, te tira totalmente, assim, do centro, sabe? Eu fiquei perdida, assim, perdida. E eu ainda estava perdida, eu descobri que eu estava grávida da minha segunda. Porque quando a minha mais velha tinha 4 meses, eu descobri que estava grávida da Maria. E não foi sem querer, total, assim. Eu, na verdade, deixei rolar, porque como eu tive muita dificuldade de engravidar da primeira, e eu sabia que eu queria, já que era pra ser mãe, eu queria ser mãe de 2 ou 2, eu falei, então vamos deixar rolar, se vier, veio. E aí a gente meio que até tentou, assim, e veio. Pra me surpreender, porque eu achei que ia ser mais uma vez um processo muito difícil, né? E aí, com as duas, assim, eu acho que daí eu encontrei a plenitude da minha vida, assim, sabe? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar também, que a gente ouve muitas pessoas falando assim, eu era feliz e não sabia. Eu falo e todos os dias eu lembro e penso nisso. Eu sou muito feliz e eu sei, sabe? Eu sei, eu sou muito feliz na minha carreira, eu sou muito feliz nas minhas escolhas, eu sou muito feliz no meu casamento, eu sou muito feliz como mãe, assim, muito feliz. Acho que pra mim foi o fechar, assim, sabe? Eu sou muito feliz. É claro que tem culpa, tem ausência, porque eu tenho uma carreira, né? Assim, e uma carreira na qual eu me foco, assim, e eu dou atenção para isso. E eu também tento me priorizar, ter os meus momentos, cuidar da minha saúde, Sim. frequentar velocity, fazer minha atividade física, porque eu acho isso muito importante para mim e para elas, Sim. como um exemplo. Exato. Né? Assim, para elas saberem que elas têm que se cuidar, que elas têm que se olhar. Sim. E para eu estar no máximo de tempo possível saudável e com autonomia e independência motora para cuidar delas, para estar com elas, para cuidar das filhas e filhas delas se elas quiserem ter um dia, sabe? Sim. Não, e assim, você trouxe 2 pontos muito importantes. De ser esse exemplo, da importância que é de se cuidar como mulher e de não se despriorizar em detrimento do fato de ser mãe, ou do fato de ser esposa, ou do fato de qualquer coisa. Porque se você não se prioriza e não se coloca nessa estrutura de se manter saudável, plena e boa, você não vai conseguir ter a estrutura para poder cuidar delas. E é tão difícil, Rafa. É tão difícil, porque é assim, eu trabalho já o dia todo, todos os dias, né? E elas estão na escola, semi-integral, eu tenho ajuda, tenho uma rede de apoio que me dá uma força para ir buscar, levar atividades extras na escola, tal, para no final do dia eu poder estar com elas. Eu assim, antes delas irem para a escola e a partir do momento que eu chego em casa do trabalho, eu tento tirar qualquer outro compromisso que não seja estar com elas, porque é difícil, eu queria estar mais, assim, sabe? Sim. Eu queria estar mais, mas a gente tem que equilibrar todos os pratinhos, assim, sabe? Sim. Então eu tenho, assim, vamos jantar com as amigas. Eu amo, me preenche, me faz feliz, mas eu tenho culpa, sabe? Hoje eu não consegui treinar na hora do almoço, que meu horário de treino é meu horário de almoço por conta delas, porque eu não vou de manhã, porque eu quero estar com elas, e eu não vou no final do dia, porque eu também quero estar com elas. Então eu ajustei toda a minha agenda de trabalho para eu conseguir ter 1h30 de almoço para eu treinar, tomar banho e aí eu como dá. Tomo um iogurte, como no consultório, como no carro, tal. Mas para eu conseguir fazer na hora do almoço todos os dias atividade física. E aí os dias que eu não consigo, eu não encaixo à noite, sabe? Não, esse é meu momento com elas, assim, sabe? Eu quero ser a principal presença, eu quero ser a principal referência e eu quero ver, eu quero acompanhar, eu quero ver elas crescerem, assim, sabe? Mas é incrível. Eu acho que assim, agora, a mais velha tá com 5, a pequenininha tá com 4. Eu tô conseguindo, assim, colocar cada coisa no seu devido lugar e dar conta, assim, das coisas. 5 e 4, né? 5 e 4. Eu tenho certeza absoluta que agora, ou quando elas crescerem também, elas vão falar extremamente orgulhosas de você. Para as amigas, para todo mundo. Nossa, minha mãe, ela é médica e ela faz isso, e ela treina, e ela é maravilhosa, e ela nananã.
Acho que Então, talvez assim, esse seja meu principal objetivo. Eu falei que eu ia chorar. Sou dessas. Eu acho que talvez esse seja meu principal objetivo de então vida. saiba que elas com certeza olham para você e elas se sentem inspiradas e admiradas. Obrigada. E elas vão ter uma referência materna dentro de casa que vão fazer com que elas cresçam como mulheres que entendem o valor delas mesmas. Obrigada, Rafa. Porque Obrigada. elas vão ver isso através de você. Muito obrigada. É o que eu mais quero. E se você está conseguindo, pode ter certeza disso. Ai, vou até refrescar aqui um pouco. E agora me conta um pouco. Hoje você ainda atua no SUS, nos hospitais, ou você fez 100% a transição para os consultórios? E se hoje você, por exemplo, só atuo realmente com o meu consultório e tudo mais, como que foi essa transição e o que te fez tomar essa decisão de abrir a clínica e tudo mais? Para mim, foi e está sendo uma transição longa. São aí. Terminei cirurgia da mão em 2012, então são 13 anos nesse processo. Hoje em dia, de SUS, na verdade, SUS completo eu não trabalho mais, mas eu sou preceptora de residentes em um serviço, que é o serviço do Hospital do Servidor Público Municipal, que lida com pacientes do SUS. Hoje em dia é um pouco mais fechado, é mais para servidores públicos mesmo, mas funciona mais ou menos como um hospital do SUS, porque responde à autarquia do município, então é mais ou menos um hospital do SUS. O clima, a vibe, o material, as coisas lá são como o hospital do SUS. Eu, hoje em dia, não atendo lá diretamente o paciente, mas eu fico na sala de atendimento junto com os residentes, orientando e tal, e na cirurgia a mesma coisa. Não pretendo sair, pelo menos não vislumbro na minha vida eu sair de lá, porque junta duas coisas que eu gosto muito, que é lidar com os pacientes do SUS, de alguma forma, estar nesse ambiente e ensinar, que é uma coisa que também eu descobri ao longo dos meus anos de carreira, que também me preenche muito, eu gosto muito de estar com residente, assim. Então, lá ainda devo seguir. E aí, tirando isso, o resto da minha carreira eu fui transicionando para o particular. Aí, hoje em dia, eu atendo em alguns hospitais. Em 2 hospitais eu atendo ambulatório de fato. Tenho um consultório da família, do marido, que também é meu consultório. E tenho um consultório que eu fui convidada a trabalhar há 3 anos, que é onde eu chamo hoje em dia de meu consultório, que é uma clínica ortopédica grande, super legal. Eu estou muito feliz de estar lá. E é para onde eu tenho direcionado minhas energias e o meu volume. E aí, realmente, é uma outra realidade de atendimento, de paciente, porque no SUS também, uma coisa que sempre me pegou é o tempo. É muito difícil você atender e dar o seu melhor quando você tem 40 pacientes marcados em 4 horas. Não tem como, em 6 minutos, você ser a melhor médica possível. E essa é uma das grandes limitações, porque falta, gente. Falta espaço físico. Então, todo mundo que trabalha no SUS é, de certa forma, sobrecarregado. Sim. E no meu consultório, eu posso fazer consultas de 1 hora, falar de viagem, e é o que eu gosto. Eu gosto dessa troca, assim, sabe? Eu acho que, para mim, na medicina, hoje em dia, uma das coisas que mais me encanta é a troca mesmo. Sim. É todos os dias eu receber uma pessoa nova que eu nunca vi na vida, ela sentar na minha frente e se abrir. E falar o que ela quer, o que ela precisa, o que ela sente, abrir sobre um sofrimento, sobre uma necessidade. E eu tá lá para ajudar, assim, sabe? Isso me preenche, assim, sabe? E quando ajudo de verdade, assim, é muito gratificante, assim, sabe? Então, essa questão de ter um tempo de conversa, entender melhor, poder falar um pouco mais, eu falo muito, né? Dá pra perceber. Então, ter essa possibilidade é uma coisa que me agrada demais, assim, sabe? E essa talvez a parte da transição de conseguir fazer, nesse sentido, uma medicina de mais qualidade, assim, sabe? De poder ter uma troca mais profunda, porque eu tenho mais tempo para isso. Porque eu sou a mesma pessoa no meu consultório particular, ou com os meus residentes, ou quando eu atendia no Hospital do SUS. Eu sou a mesma médica. Sim. Tanto de bagagem teórica, quanto de entrega. Sim. Mas é diferente, né? Porque eu não tinha tempo O para espaço, conversar. a estrutura, né? Exatamente. Como que você vai amarrar a comunicação que você trouxe para mim lá no início, que era uma das coisas que você mais gostava de fazer? Exatamente. Você não tem a estrutura para isso. Exatamente. Então é isso para mim é o que mais, assim, que me deixa mais feliz nessa minha nova realidade profissional, assim, sabe? De ter tempo para olhar, para conversar, para ouvir, e com certeza isso agrega muito mais na vida do paciente. Não, oferece uma experiência completamente. Eu também, que sou uma pessoa de comunicação social, sou formada em publicidade e marketing, que eu amo falar, tô aqui
fiz um podcast, acho que por algum motivo, né? Porque acho que eu gosto de falar. Eu ouvi também. Então, eu sei o nível de importância da gente ter o tempo de poder contar a história que a gente precisa contar para estar ali naquela consulta e tudo mais. E me fala uma coisa, quais são os principais casos, assim, que você pega na sua clínica, assim? Porque quando a gente estava falando lá mais dos hospitais, a gente está falando mais, assim, de acidente, ou coisas desse gênero. Quando a gente pega essa parte da clínica particular, o que costuma vir, assim, mais para você? Aí hoje em dia são muito mais casos eletivos, né? E aí eu sempre falo que eu tenho... É caso eletivo mesmo? Então vamos lá, vamos diferenciar as duas coisas. Uma coisa é caso urgente e a outra coisa é caso eletivo. Então pensa no eletivo como o oposto do urgente. Tá. É aquilo que a gente tem tempo para fazer um diagnóstico e tomar uma decisão terapêutica e aplicar o tratamento. Tá. E a urgência é aquilo que chega. Então, quebrou, caiu, deslocou a articulação, isso é a urgência. Uhum. E para você atender esse tipo de paciente, você tem que estar vinculado a um hospital. Eu ainda tenho essa realidade hoje em dia, eu sou retaguarda de um hospital. Retaguarda é aquele médico que não fica diretamente no pronto-socorro, mas é acionado se chega alguma coisa. Então, tem um hospital que eu atendo, que se chega uma fratura de mão, por exemplo, eles me ligam para eu ir lá e atender. Então, ainda tenho esse volume de urgência. Mas no consultório, são os casos que não são urgentes, são os casos eletivos. E aí, acho que assim, o grosso pra mim, quem vê meu Instagram até já deve ter percebido que são as 3 coisas que eu falo mais, são casos pequenininhos de cirurgia da mão, que são 3 diagnósticos principais, que é um que chama síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão de um nervo ali na palma da mão, que dá formigamento super comum em mulher, mais comum ainda na fase perimenopausa. Nossa, por quê? Porque a baixa do estrógeno acaba aumentando a chance de compressão daquele nervo, naquele momento. E faz algumas alterações anatômicas locais, que diminui o espaço do trajeto do nervo e ele acaba ficando comprimido. E aí a compressão do nervo causa uma disfunção que gera um formigamento na mão, que é extremamente incômodo. Então acho que esse é o meu diagnóstico número 1 de consultório. Outras são cistos e tumorzinhos na mão, então cisto sinovial, que você já deve ter visto. Todo mundo já viu alguém que tem uma bolinha. Ele é campeão de vendas também no consultório. Campeão de vendas é ótimo. Ele chega toda semana, vários casos, a gente atende, opera. E uma outra também, que é o dedo em gatilho, que também, já trazendo ele para a parte técnica, também é uma compressãozinha de um tendão que acaba limitando a mobilidade do dedo. Então, hoje em dia, tem muito mais essa realidade de casos eletivos. Tem urgência no consultório? Tem. Porque, por exemplo, você quebra seu dedo, você vai no pronto-socorro, você não tá morrendo porque você quebrou seu dedo. Sim. Então, às vezes, o médico te imobiliza e fala, procure um cirurgião de mão. Sim. Aí você chega pra mim no consultório, você é uma urgência. Não tenho todo o tempo do mundo. Pra poder ficar com... Não se pode ficar com uma sequela, uma Sim. deformidade. Mas a maioria dos casos do consultório são essas coisas mais delicadas e eletivas, que não são urgência. Entendi. E aí, pegando um pouco, né, dessa frente, né, que a gente já trocou aqui sobre a questão da força da ortopedia, mas ao mesmo a delicadeza que é a cirurgia da mão, né, e o que a ortopedia te ensinou, não só na sua parte profissional, na parte do corpo, né, mas esse equilíbrio da força e delicadeza te ensinou e também na vida e como mulher. Nossa, muito assim, né? Realmente. E isso eu acho que é ser mulher, na verdade, hoje em dia, né? É você aprender a equilibrar a delicadeza feminina com a força que todo mundo tem que ter hoje em dia, né? A gente tá aí no mercado de trabalho, fazendo múltiplas funções, Sim. Todas nós equilibrando milhares de pratinhos. E, sem dúvida, eu acho até, Rafa, que não só a ortopedia, mas a medicina mesmo, sabe? Sim. Me trouxe esse olhar pro próximo, essa empatia que para minha vida mudou muito, assim, sabe? De enxergar o outro, de estar aberta a ouvir, a escutar, a entender, a ler as pessoas. A medicina ensina a gente a ler as pessoas, porque quando as pessoas entram na sua sala, você vê uma figura. Sim. E aquela figura depois te traz uma história. E como isso é muito, o volume de atendimento ao longo da vida é muito grande, você aprende a linkar a figura que você vê com a história que você vai ouvir. Então você aprende a ler pessoas. Isso é muito legal, assim, sabe? Acho que isso é um aprendizado e uma oportunidade que a medicina me trouxe de engrandecimento pessoal e como mulher, assim,
que faz quem eu sou hoje como Sim, pessoa. não abrir esse lado, que foi o que a gente tá falando, né, da delicadeza e tudo, não precisa necessariamente abrir mão desse nosso lado Não, feminino, do nosso lado mulher, pra gente poder atuar não precisa. no profissional. E Sem querendo ou dúvida. não, pensando energeticamente falando, tem essa questão, feminino, masculino, né? Sim, A gente não precisa abrir mão disso. não precisa. A gente consegue conciliar todas as coisas. Acho que são poucas as coisas que as mulheres não conseguem conciliar na vida, né? A gente faz, Sim, né? a gente faz acontecer. A gente faz acontecer. E me fala uma coisa, a sua trajetória, toda essa história linda que você trouxe aqui, que você compartilhou para mim como profissional, como mãe, como empresária que tem seu consultório e tudo mais, se fosse um sabor, sua trajetória, qual seria? Ah, eu acho que seria doce. Doce? Doce. Você sabe Um que doce específico? chocolate. Doce pra mim é chocolate, tá? Ai, sim. São raras os momentos em que Sim. doces não são chocolate pra mim. Eu sou aquela pessoa que vai naquele sorvetinho por quilo Aham. e pega chocolate com brigadeiro, com Nutella, põe calda de chocolate e crisp de chocolate. Eu sou essa pessoa. Chocolatra raiz. Pra mim, se não tem chocolate, não é doce. Mas acho que é muito do que eu falei pra você, que eu sou feliz e eu sei, assim, sabe? Claro que tiveram momentos amargos na minha Sim. história, azedos, e tem ainda hoje em dia. Que a vida Eu não é tenho, assim. exatamente, eu não tenho uma vida perfeita, longe disso, mas eu acho que eu sou otimista com a vida, assim, sabe? Eu sou feliz. Então eu enxergo a minha vida, apesar de eu ser uma mulher de salgado, eu sou uma mulher de salgado, tá? Se você me dá um pratão ou um brigadeiro, que é o meu doce favorito, chocolate, eu sou do pratão. Do Aham. pratão de bater. Sim. Mas acho que o doce traz uma simbologia da Traz. coisa leve, feliz, Você permite que abraça. que abraça. Então, doce. Minha trajetória foi doce. Não... Acho que, assim, todos os obstáculos, os momentos amargos, azedos e difíceis que eu tive na vida foram transpostos, ultrapassados. E minha trajetória é doce. Foram que te ajudaram a ter o doce, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente é o que a gente é por conta de tudo que a gente vive, inclusive as dificuldades, né? Exatamente. Então é isso. Eu sou doce também por conta dos amargos que eu tive na minha trajetória. Para adoçar um pouquinho mais, mas não num sentido tão literal, talvez um pouco mais metafórico, tem um presente para você aqui. Ai, obrigada! Que é assim que a gente tem que tratar Muito todas as mulheres obrigada! nesse mundo, tá? Deixa eu te dar um beijo. Obrigada, Rafa. Obrigada mesmo. Tô super eu feliz de quero estar que aqui. veja. Deixa eu ver. Eu ainda tenho mais uma última perguntinha para você. Ai, gente, que coisa linda. Ó, que lindo. Tati arrasa, gente. Nossa, obrigada. É da Tati, né? É. A Tati é Dentro tem outro incrível. negocinho também. Ah, esse é seu. Deixa eu ver. Ai, obrigada. Esse é um balme. Ai, que cheiro, delícia. Nossa, meio mentoladinho, refrescante. Hortelã-pimenta e limão siciliano. Nossa. Tanto para a boca Obrigada. quanto para os lábios. Você que opera muito, precisa escovar bastante, você pode hidratar suas cutículas antes de dormir. Arrasou. Muito obrigada, amei. Nada. E uma última pergunta, não Vamos menos lá. importante, considerando tanto as mulheres que são referência para você, quanto as mulheres que olham para você, se espelham e falam, nossa, que profissional, que mulher, que esposa, tudo. O que você falaria para essas mulheres que te admiram, que você admira? Acho que a primeira coisa que eu falaria é obrigada. Tanto para as que eu admiro, quanto para as que me admiram. Porque acho que os dois lados são muito importantes para que a gente cresça como ser humano, né? As mulheres que a gente admira, que são exemplo. E as mulheres que fazem a gente perceber que a gente tem por que ser admirada também. E acho que siga sendo você, assim, sabe? Siga a sua essência, siga os seus princípios, a sua raiz. Não abra mão de quem você é por nada, porque é possível ser plenamente feliz e chegar aonde a gente quer sem abrir mão de si, sabe? Sendo... Da sua autenticidade. Exatamente. Sem vestir uma máscara. Exatamente. Sendo quem você é, assim, sabe? E é isso, as mulheres que eu admiro, acho que são várias, na verdade, acho que de uma forma geral, uma das coisas que eu mais admiro é isso. É a autenticidade, assim, sabe? É ser quem é, assim. Então, acho que é isso. Eu agradeceria e falaria, siga sendo você. Gente, vocês veem esses absurdos de mulher que eu recebo aqui nesse lugar? Não dá, não dá. É isso, gente. Deia, muito obrigada, Nossa, obrigada pela a troca, você. pela conversa, por
trazer e mostrar o mundo da ortopedia na visão feminina, que é uma visão única e maravilhosa. E é isso. Nossa, obrigada a você, Rafa. Foi um prazer, assim, sem tamanho. Tava super nervosa, mas agora eu tô feliz. Muito, muito obrigada. Sobre... Me dá um abraço. Obrigadíssima Eu que mesmo. agradeço. É isso, as mãozinhas. Sempre no final, Léo. Eu vou começar a fazer isso no final. Ai, gente, foi uma delícia. Muito bom. Amei, gente.